Bem-vindos ao canal Curiosando TV. Neste vídeo, vamos explorar a história de 5 dos ditadores mais brutais da história da humanidade. Estes líderes políticos deixaram um legado de terror e sofrimento em seus países, e suas atrocidades ainda ressoam em todo o mundo. Prepare-se para uma jornada fascinante, porém sombria, enquanto exploramos a vida e os atos terríveis de alguns dos governantes mais cruéis que já existiram. Vamos começar! Joseph Stalin, de 1878 a 1953, foi o líder da União Soviética de 1924 até sua morte em 1953. Stalin é conhecido por ter liderado o país durante um dos períodos mais sangrentos e violentos de sua história. Durante seu governo, Stalin impôs uma política de coletivização agrícola que levou à fome em massa, resultando na morte de milhões de pessoas na Ucrânia e em outras partes da União Soviética. Ele também iniciou uma série de expurgos políticos, na qual milhares de oponentes políticos foram executados ou enviados para campos de trabalhos forçados, conhecidos como gulags. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin liderou o país na luta contra a Alemanha nazista. Embora sua liderança tenha sido fundamental na vitória soviética, Stalin também cometeu atrocidades durante esse período, incluindo a execução de milhares de prisioneiros de guerra alemães e a expulsão forçada de milhões de cidadãos de origem alemã. Ao longo de seu governo, Stalin desenvolveu uma rede de polícia secreta e de vigilância, conhecida como NKVD, que perseguiu e reprimiu qualquer oposição política. Ele é responsável pela morte de milhões de pessoas, incluindo seus próprios cidadãos, e é considerado um dos ditadores mais cruéis da história. Adolf Hitler, de 1889 a 1945, foi um líder político alemão que liderou o Partido Nazista a partir de 1921. Ele se tornou o líder da Alemanha em 1933 e iniciou uma política de rearmamento e expansão territorial que levou à Segunda Guerra Mundial. Durante seu governo, Hitler implementou uma política de perseguição e extermínio de grupos étnicos considerados indesejáveis pelos nazistas, incluindo judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, e outros grupos minoritários. O regime nazista criou campos de concentração e extermínio, onde milhões de pessoas foram torturadas, escravizadas e mortas em câmaras de gás. Estima-se que entre 5 e 6 milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto. Hitler também ordenou a invasão de vários países europeus, levando à morte de milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele adotou uma política de guerra total, o que levou a grandes perdas humanas e destruição em toda a Europa. Hitler cometeu suicídio em 30 de abril de 1945, quando a derrota alemã na guerra parecia inevitável. Ele é amplamente considerado como um dos líderes mais cruéis e brutais da história, sendo responsável pela morte de mais de 17 milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Pol Pot, de 1925 a 1998, foi um líder político cambojano que liderou o regime comunista do Khmer Vermelho de 1975 a 1979. Durante seu governo, ele implementou políticas radicais para transformar o Camboja em uma sociedade agrária coletivista, o que levou a um dos genocídios mais mortais da história moderna. Pol Pot ordenou a expulsão da população das cidades e a transferência forçada para áreas rurais, onde os camponeses foram forçados a trabalhar em regime de trabalho escravo em fazendas coletivas. Ele também iniciou uma campanha brutal de limpeza étnica, na qual minorias étnicas, intelectuais, profissionais e outros grupos considerados inimigos do Estado foram perseguidos e mortos. Estima-se que entre 1,5 e 2 milhões de pessoas morreram durante o regime do Khmer Vermelho. As atrocidades cometidas pelo regime de Pol Pot incluíram execuções em massa, tortura, trabalho forçado, fome e negligência médica. O país foi praticamente isolado do resto do mundo durante o governo do Khmer Vermelho, o que tornou difícil o acesso de informações e ajuda humanitária. Em 1979, o Vietnã invadiu o Camboja e derrubou o governo do Khmer Vermelho. Pol Pot fugiu para a selva e continuou a liderar uma insurgência contra o governo vietnamita e o governo cambojano. Ele morreu em 1998, antes de ser julgado por seus crimes. Pol Pot é amplamente considerado um dos líderes mais brutais da história moderna.
Idi Amin Dada, de 1925 a 2003, foi um líder político ugandense que governou o país de 1971 a 1979. Durante seu governo, ele implementou políticas radicais que levaram a uma das piores violações dos direitos humanos na história de Uganda. Amin chegou ao poder após um golpe militar em 1971, derrubando o governo de Milton Obote. Ele iniciou uma campanha de violência contra grupos étnicos minoritários, principalmente os Axolis e Langis, que apoiavam o governo anterior. Estima-se que entre 100.000 e 500.000 pessoas foram mortas durante seu governo. Amin expulsou os indianos do país, confiscou suas propriedades e deportou cerca de 70.000 de volta à Índia. Ele também foi responsável pela prisão e tortura de milhares de pessoas, incluindo políticos, jornalistas, líderes religiosos e membros da oposição. Amin criou uma força de segurança pessoal, conhecida como Esquadrões da Morte, que eram responsáveis por matar pessoas consideradas inimigas do regime. Ele também ordenou o assassinato de alguns de seus próprios ministros, que suspeitava de traição. Em 1978, Amin ordenou a invasão da Tanzânia, a qual resultou em sua derrota e sua fuga para a Líbia. Ele passou o restante de sua vida no exílio, principalmente no país da Arábia Saudita, onde morreu em 2003. Idi Amin é amplamente considerado um dos líderes mais brutais da história moderna, sendo responsável por milhares de mortes e por deixar o país em uma situação econômica e social desastrosa. Saddam Hussein, de 1937 a 2006, foi um político iraquiano que governou o país de 1979 a 2003. Durante seu governo, ele implementou políticas autoritárias e violentas que levaram a graves violações dos direitos humanos. Hussein chegou ao poder através de um golpe militar em 1979 e rapidamente consolidou seu controle sobre o país. Ele foi responsável pela prisão e execução de milhares de pessoas consideradas inimigas do regime, incluindo líderes religiosos, políticos e intelectuais. Estima-se que entre 250.000 e 500.000 pessoas foram mortas durante seu governo. Hussein também foi responsável pela invasão do Kuwait em 1990, o que levou a uma guerra com uma coalizão liderada pelos Estados Unidos em 1991. Após a guerra, o Iraque foi submetido a sanções internacionais que causaram grande sofrimento à população. Em 2003, os Estados Unidos lideraram uma invasão do Iraque, alegando que Hussein possuía armas de destruição em massa. Após a invasão, Hussein foi capturado pelas forças americanas e julgado por crimes contra a humanidade. Ele foi condenado à morte e executado em 2006. As atrocidades cometidas por Saddam Hussein incluíram execuções em massa, tortura, prisões arbitrárias, e o uso de armas químicas contra a população curda do Iraque. Seu governo também foi marcado pela corrupção e pela violência sectária entre a maioria xiita e a minoria sunita do país. Saddam Hussein é amplamente considerado um dos líderes mais brutais da história moderna. E chegamos ao fim deste vídeo sobre os 5 ditadores mais brutais da história. Esperamos que tenha sido uma jornada informativa e impactante, que tenha despertado reflexões sobre a importância de se lutar contra a tirania e a violência em todas as suas formas. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Agradecemos por assistir ao Curiosando TV e nos vemos em breve com mais conteúdos fascinantes e curiosos. Até a próxima!